Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui para mais uma edição do Clube de Leitura Genlipe, né? A gente vai conversar sobre este livro aqui na edição brasileira, porque é a minha edição portuguesa eu dei para minha orientadora. Então, o Baiôa Sem Data para Morrer. Eu tenho uma historinha curiosa para falar sobre esse livro antes de começarmos a discussão, que foi como esse livro chegou até mim, né? Primeiro, a edição portuguesa, eu estava em Portugal no ano passado, a gente viajou com meus filhos, agora eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, não vou lembrar o certo, acredito que ano passado, e a gente estava, como sempre, passeando pelas livrarias, porque eu sempre, né, óbvio, se eu for a Portugal, eu passei pelas livrarias, e comecei a folhear os livros e eu li. Sempre faço isso, eu leio a primeira página dos livros. Ao invés de ler só a quarta capa, né? Eu leio a primeira página também. E eu achei tão bonito, tão potente a escrita do Rui. Falei, gente, nunca ouvi falar em Rui Cousseiro, mas vou comprar. Vou comprar esse livro. E comprei. E eu lembro até que eu estava lendo, e eu estava com outras pessoas, e aí as pessoas falavam assim: Vamos, eu também tenho que comprar vinho. Eu falei: Vamos lá comprar vinho, eu encontro vocês, eu vou ver os livros. E, e fiquei encantada com a escrita do Rui. E depois comecei a segui-lo no Instagram, né? Quando criei o grupo, que foi posteriormente, criei o grupo de estudo, e comecei a seguir o Rui no Instagram e tal. E daí ele lançou o livro no Brasil. Quando ele lançou, eu falei, eu já li esse livro. Pelo menos eu tenho esse livro, né? E eu não lembrava se eu já tinha lido, se eu tinha o livro. Eu falei, não estou recordando. Porque eu gostei tanto do livro que eu comprei e li, né? Comprei e li logo. E, eu acho que foi ano retrasado. Agora, bom, não vou ter certeza absoluta do ano. E aí eu falei, eu li! É o livro que eu pensei isso, tal. E falei, puxa, que legal, né? E aí eu parabenizei ele pelo Instagram, falei que legal, que estava lançando o livro no Brasil, que tinha edição portuguesa. Até brinquei, falei assim, nossa, não sei qual a capa mais bonita, as capas são muito bonitas e tal. E ele me mandou a edição brasileira. Achei isso muito carinhoso. É, eu tenho um carinho muito grande por algumas editoras que publicam portugueses no Brasil, porque, por favor, publiquem. Hum, por exemplo, a Dublinense é uma editora que eu gosto muito, né? Mas nunca uma editora, que no caso aconteceu com a Biblioteca Azul, e nenhum autor, né, me enviaram um exemplar do livro. Foi o primeiro recebido do Genlip, foi o primeiro recebido, e eu recebi das mãos dele, e até, como vocês podem ver, fiz algumas marcaçõezinhas aqui. Eu até falei, dessa vez eu não vou marcar muito, porque na última vez que eu marquei demais e a gente teve reunião, eu não achava as minhas referências. Então eu falei, vou marcar pouco dessa vez. Vou me policiar para marcar pouco. Mas eu acabei relendo o livro, né, nessa edição brasileira, porque realmente é um livro encantador. Algumas coisas me pegaram nesse livro, que a gente vai conversar aqui. Mas, para começar, eu vou dar boa noite nominalmente a Célia. Boa noite, Célia. Boa noite, Andresa. Boa noite, Alba. Boa noite, Renata. E aí, eu queria perguntar a vocês, né, é, o que que vocês, o que chamou a atenção de vocês nesse livro? Se teve alguma coisa que marcou mais? Eu acho que tem alguns pontos, eu até anotei dessa vez, de uma forma um pouquinho mais cuidadosa do que eu faço das outras vezes, porque eu achei que eu tinha muita coisa para falar desse livro mesmo. Mas tem alguma coisa que chame a atenção de vocês, por onde vocês queiram começar a falar, ou vocês preferem que eu comece? Não tem problema. Alguém? Não? É melhor tu começar, porque assim, eu não acabei. Hum. Então eu tenho até medo de dar alguma. Vou falar sobre. Não tem problema.
Não tem problema se não acabou, não tem problema de dar spoiler, não tem problema. Eu acho. é, eu Eu sei posso que. falar um pouquinho? Claro, Até Célia, por para favor. quebrar. Não, eu também não terminei, mas assim, você estava falando como conheceu o O Rui, calceiro, né? ou sei. Calceiro. Né? Então, eu sou uma pessoa assim que adoro muito Portugal, e aí foi através do jornal, do Expresso, uma entrevista. E foi e ele falando do Alentejo, que é aquilo mesmo, né? Aquela secura, aquela dureza, né? Ah, e aquela meio coisa meio fantástica, né? Tem uma coisa meio fantástica ali, né? Tem algumas cidades assim que você vê aquela planície, aquela imensidão ali. Ah, logo ali está a fronteira da Espanha. Então, essa coisa assim, e que Portugal também tem essas coisas que muita cidade que vai envelhecendo e vai ficando uma, duas, três pessoas. Então, eles até criaram um projeto lá das aldeias históricas, né, para fazer um certo turismo. Então, foi por aí, entendeu? E eu acho que o livro vai dando aquele clima mesmo alentejano, né? Aquela coisa meio árida, né? Árida, muito, muito sombreiro, muita cortiça, sei lá, enfim, eu não terminei também porque, enfim, mas eu adorei, estou assim adorando. Então era isso, assim, e fora essa história mesmo, né, do menino voltar para a origem e se recuperar. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Ele sai de Lisboa, né, naquela coisa assim, esse drama que Lisboa vive, né, de ser uma cidade super, quase uma Veneza, vamos dizer assim, super invadida, né, que os portugueses quase não têm direito mais à cidade, né? E ele volta lá para a origem dele e se recupera, né? Isso é muito bonito. Acho que foi um ponto principal, um jovem poder recuperar e ter tempo ao tempo, dar tempo ao tempo. Eu estava É isso. procurando um livro aqui, até para falar sobre isso, porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Boa noite, Paula. É, eu, boa noite, Paula. É engraçado, eu estava conversando com a Paula semana passada, e a Paula falou que pela primeira vez ia participar sem ter terminado o livro. Eu não sei se ela conseguiu terminar, mas olha, Paula, você não é a única. Acabamos de saber que a Célia e a Andresa também não acabaram o livro. Não, Eu tô... terminei faz uns 20 Ó, minutos. olha, e eu estava perguntando. Não, não existe gorda e feia, Alba. Não existe. Gorda e feia é ficcional, né? É ficcional. Mas eu estava perguntando, Paula, para elas, agora só entre mulheres hoje, o Renan é um participante do grupo que ele ia. A Alba também terminou hoje, às 11 horas da manhã. E o Renan ia participar do grupo e o Renan apresentou um trabalho num congresso sobre o Baioa. Até convidei ele para mediar comigo essa conversa tal. Ele não podia hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui. Mas ia ser tão legal, né? Ter alguém que trabalhou o livro e que ele vai defender a tese de doutorado dele sobre o Baioa. Então, eu acho isso muito legal, né? É um livro que é muito jovem ainda aqui no Brasil, acabou de ser lançado, e já tem alguém que está trabalhando esse livro. Bom, e aí eu perguntei, Paula, para elas o que chamou a atenção delas no livro, né? Depois, se você quiser falar alguma coisa, se a Alba quiser falar também o que chamou a atenção, a Renata. Mas a Célia falou que ela conheceu o Rui por causa de uma entrevista dele no jornal, no Expresso, que é um jornal português, né? E ah, nessa entrevista ele falava muito do Alentejo, e isso chamou a atenção dela porque ela gosta muito do Alentejo, gosta muito de Portugal. E eu sou também encantada pelo Alentejo, mas quem me apresentou o Alentejo literariamente, né, ou pelo menos talvez não tenha sido ele especificamente, eu posso, sei lá, estar pecando de já ter visto o Alentejo talvez em outras obras e não tá ligando, né, o lugar à obra, ou enfim, agora não está vindo assim, mas quem me apresentou de fato
pesadamente o Alentejo literariamente foi o José Luiz Peixoto. Porque a minha dissertação de mestrado foi com um livro, chamado Livro, do José Luiz Peixoto, que já foi trabalhado no nosso clube, né? Mas o Peixoto ele tem um livro chamado Galveias, que é uma cidade do Alentejo. E essa, sim, não como Gorda e Feia, não é ficcional. É a cidade onde o José Luiz nasceu. Né? Então, ele tem esse olhar para Galveias. E em livro, que é um livro que eu trabalhei, e talvez isso tenha chamado minha atenção no Baiôa muito, assim. Depois eu falo especificamente como, mas em livro ele também tem uma personagem que retorna ao interior de Portugal, que tinha saído e, na verdade, os pais dele saíram, né, e retornam, e ele, que nasceu fora de Portugal, que é o personagem chamado livro, que intitula o romance, vai para Portugal, né? E aí tem essa questão de se ele vai, se ele volta, mas é uma espécie de alter ego do José Luiz Peixoto. Então tem essa visão do Alentejo que é frequente na obra do Peixoto, porque vai aparecer em Nenhum Olhar como esse lugar também muito fantástico, como você trouxe, né, que tem essa coisa do fantástico e tal. Então, isso aparece muito no Nenhum Olhar, do José Luiz Peixoto, né? Aparece também no Uma Casa na Escuridão, que também tem esse lado meio fantástico, no Cemitério de Pianos, que tem esse lado meio fantástico, e todas as obras se passam no Alentejo. Né? Se eu não me engano, até hoje, o Peixoto não escreveu nenhuma obra, nenhum romance, desculpa, obra sim, porque ele escreveu Dentro do Segredo, que é uma obra que passa na Coreia, né? Mas nenhum romance dele fora do Alentejo. Eu acho que todos passam pelo Alentejo de alguma forma. Eu posso estar errada, pode estar me passando alguma, mas eu acho que todos os romances passam no Alentejo. E ele tem um livrinho, que era esse que eu estava procurando, chamado Onde, que é um livro de contos, ou microcontos, eu acho, em que em cada conto, eu gosto de dizer que o Onde são microcontos poéticos. Tá? Não foi publicado ainda no Brasil. Eu tenho também, por causa dessa mesma viagem que eu comprei o Baiô, eu comprei o Onde. E no Onde ele vai ter esses microcontos poéticos, e cada microconto é sobre uma região do Alentejo. É sobre um local do Alentejo. Onde? 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 Eu entendi bonde, mas é onde, né? Onde? Beleza. Não tá aqui. Agora tá difícil de achar, porque tá bagunçado. Tá. Tudo Eu tô, bem, eu é tô que eu entendi escrevendo meu projeto, bonde. então tem um monte de livro em cima, tá caótico. Tem um monte de livro para tudo que é canto Tudo já. bem. É Mas, onde? enfim. E aí, isso me chamou a atenção no Baiô. Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, então. Para ver se vocês também enxergaram isso. Isso que você fala, né, de que ele vai atrás das origens dele, isso me chama muita atenção. Porque existe, eu acho, que na tradição portuguesa, na tradição literária portuguesa, e eu estou falando de grandes autores, como, por exemplo, José Saramago, né, que aí a Paula gosta. Tem essa coisa de uma recuperação das origens em busca de uma identidade, né? Então, o português ele tem isso na sua literatura, essa busca pela identidade, essa busca pelas origens. Mas eu acho que o que é muito diferente da literatura que é produzida hoje em Portugal é que quando eles buscam essas origens, apesar de a literatura portuguesa estar cada vez mais olhando para fora, num sentido de que olha para o mundo, né? Deixa de ser uma literatura tão autocentrada em Portugal. Se a gente esquecer do Baiô e pensar em outros livros, até que a gente conversou aqui, né? O Ecologia, da Joana Bertolo, enfim, não vou lembrar todos, mas se a gente pensar, por exemplo, nos livros do Gonçalo M. Tavares,
né, que já é um autor bastante consagrado. Se a gente pensar nos livros do Afonso Cruz, que a gente trabalhou também o Nem Todas as Baleias Voam, os livros os livros eles não se centram muito mais em Portugal. Eu percebo isso, que os livros eles estão mais cosmopolita, né? Até existe uma estudiosa dessa novíssima literatura, que é a Gabriela Silva, ela defende isso, de que não só ela, né? O Miguel, Miguel Real, outros estudiosos dessa novíssima literatura, defendem que essa literatura ela é muito cosmopolita, ela parou de olhar tanto para Portugal. Mas eu acho interessante que quando um autor resolve olhar para as origens, ele não está mais olhando para o mar, como foi feito durante tanto tempo. Sabe? Agora ele olha para dentro, ele olha para o interior mesmo de Portugal. E aí o interior, nesse sentido de que a Célia falou, sabe? De olhar para o seu interior, para o Alentejo, de olhar para aquilo que são as raízes mesmo portuguesas, que durante tanto tempo foi tão deixada de lado. E talvez por isso que na hora que eu estava pensando assim, quem me apresentou o Alentejo foi o Peixoto, porque é um autor dessa novíssima literatura. Se a gente parar para pensar em Saramago, se a gente parar para pensar em Lobo Antunes, se a gente parar para pensar, apesar, né, de que no Conhecimento Interno ele vai passear por dentro de Portugal, mas se a gente parar para pensar em autores até anteriores a eles, né, esses autores eles olham muito para essas grandes navegações, para esse passado heróico, e com isso acabam olhando muito para o mar, né? Olhar para o interior mesmo é uma coisa que me parece bastante nova, bastante própria desta literatura que está sendo produzida. Isso me chamou muita atenção no Baiôa, porque é uma busca pelas origens, é uma busca pela identidade, mas é um resgate completamente diferente. Ninguém aqui está esperando o Dom Sebastião voltar, sabe? Está olhando para o seu povo, está olhando para a sua gente, para as suas dores, para os seus conflitos. Porque o que é esse livro, se não um livro que está tratando tanto de um tema que é tão caro a Portugal e que é tão comentado também, que é esse país que envelhece tão rápido, né? Tão rápido, né? Que está envelhecendo e que a população jovem não fica lá, né? Pois é, né, Milena? Desculpa te interromper, mas Imagina. Portugal também é muito famoso pelo êxodo pelo êxodo dos seus jovens, né? A maioria sai de Portugal, vai morar fora e ficam praticamente os velhos ali, né? Agora, não sei se pode dizer assim que é uma recuperação, né? Não sei, mas esse movimento que a grande maioria vai trabalhar fora, né? Não fica muito ali. Não sei se. Desculpa aí interromper. Não, imagina, e eu acho até curioso, né? Porque é, eu tenho lido muitas. Eu também leio muitos jornais portugueses, né? Porque eu acho que eu preciso estar atualizada das notícias para entender também esse fluxo de escrita ah, é, 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 dessa novíssima literatura, né? E, e quando eu leio jornais, eu vejo muitas notícias, por exemplo, de críticas a essa questão xenofóbica, né? A pessoas que agridem. Eu não sei como a Andresa vê isso. Você é brasileira e mora em Portugal, não é isso? Sim. Você está falando comigo? É porque está com um problema aqui na minha internet. Você está perguntando para mim? Eu acho que você está com delay mesmo. Tá ruim a internet, tá? Eu vou ter que. Tá falhando aqui. Mas eu não sou portuguesa, não. Eu sou santista. E Santista tem uma ligação muito grande com Portugal. Santos é uma cidade que Eu é muito também sou de ligada Santos. a Portugal. Não sei. Eu, eu também sou Não, de Santos, Estou Milena. falhando demais aqui. não, Célia, então, mas eu acho que eu estava perguntando para a Andresa. E aí chegou uma hora que Ah, estava. desculpa, então. Desculpa. Não, não, porque ela mora em Portugal. Olha, mas ela é santista. Ah, ela é santista, tá vendo? É, É, Santos. mas eu estava perguntando a ela como que ela sente isso, porque morando no Porto, como você sente essa questão, né?
da recepção dos portugueses para com os brasileiros e outros jovens, né, que chegam, jovens adultos ou adultos, enfim, que chegam em Portugal. Como é essa relação, sabe? Eu tenho lido muitas notícias de críticas a essa xenofobia, e eu não sei como isso se dá no dia a dia, na rua, né? Como se sente isso na pele. É assim, dividindo Portugal entre Porto e Lisboa, entre o norte e sul, o sul eu acho que ele acolhe mais a questão da imigração. Aqui no norte, o que a gente percebe é que os mais velhos ainda têm uma mentalidade muito retrógrada em relação aos imigrantes. Os mais jovens, não. Os mais jovens, eles idolatram, na verdade, principalmente os brasileiros e tudo que vem do Brasil, né? Eles absorvem muito a nossa cultura e eles gostam. Isso os mais novos, né? Agora, os mais velhos, não todos, óbvio, mas ainda têm um pensamento muito dentro de uma caixinha, né? Porque o que vem do Brasil é ruim, o que vem do Brasil é de terceiro mundo, que não tem nada para agregar, eles ainda pensam nisso. A questão que eu acho que para mim pesa muito é a questão da língua, porque ainda há um preconceito muito grande em relação ao português do Brasil. Mas isso E é tão curioso, né? Porque você falou, eu acho que os mais velhos ainda veem a gente como colônia, né? É meio isso, né? isso é fato, ainda. Mas eu acho que a questão da língua, eu não sei se é esse medo de perder, né, o poder da língua portuguesa de Portugal, que eles sabem que os jovens hoje, como eles consomem muito a nossa cultura, eles conhecem muito mais do que nós mesmos que estamos aqui da nossa cultura. E aí o que a gente percebe? Que eu não sei se é um medo que eles têm de que a língua portuguesa ela se transforme e a língua, né? Vou falar de brasileiro aqui, tá? Mas como eles chamam, eles falam que a gente fala brasileiro, não é português de cá. Desculpa, português do Brasil. E eles ainda acham, eu acho que é medo mesmo da nossa língua suprir hoje a língua portuguesa. Porque, que eu te falei, eu estava falando antes, as humanidades, ninguém mais liga para a literatura daqui, os portugueses daqui. Eu acho que é muito, ainda acho que é muito fraco. Eles não absorvem tanto a própria cultura, eles estão absorvendo as culturas, né, de fora, da França, da Espanha e do Brasil. Muito, muito. As rádios a todo momento é música brasileira, é música africana, muita. Então a gente percebe essa mudança. E eu acho que os mais velhos têm um bocadinho desse medo e os mais novos não. Os mais novos têm a mente totalmente aberta mesmo. Eu acho interessante isso, se a gente pensar até, né, no livro, no Bioa, porque existe esse contraponto do jovem com o velho no livro, né? Do narrador que chega, que é esse jovem, e da figura dos velhos que moram naquele local e que é talvez representado significativamente pelo Bioa. Não só por ele, obviamente, até porque uma coisa que eu anotei é a beleza na construção das personagens. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, para mim, a construção das personagens desse livro é um ponto assim que dava para fazer, sabe, ler o livro só pensando em como ele constrói essas personagens, porque são incríveis as personagens, né? Assim, você vai se afeiçoando a eles, né? A Tizumira. E aí, o medo do narrador contamina a gente. Porque ele fala assim, que em determinado momento ele fala que poxa, ele tem medo que ele está se apegando àquelas pessoas, e aí tem aquela data de que a pessoa vai morrer, ele sabe que a pessoa vai morrer, poxa, vai morrer, mas eu gosto daquela pessoa. Que estranho isso, né? Então, eu também ficava assim, eu ficava assim, ai, que dó, não mata isso. Isso é legal, não mata não. É, Então, eu acho que isso, né, e se junta com esse. Ele tem um humor completamente diferente de qualquer outro autor português. Isso eu achei muito bacana, né? Porque eu percebo, por exemplo, que existe uma forma dele explorar esse humor irônico que, né, tem uma sagacidade na literatura, assim. Isso me encantou, assim, eu adorei
o humor dele, adorei a construção das personagens. Eu acho que é um livro realmente muito bem escrito, muito interessante. E isso me chamou Ô, muito. Milena, Me chamou sabe muita o que eu atenção. acho? Vocês conseguem me ouvir? Consigo, Paulo? Eu acho que tem a ver quando você fala essa questão do novo e do velho e das diferenças, etc e tal. Eu estou pensando aqui, né? E você falou como ele constrói os personagens e tal. Eu acho que ele sai de um mundo globalizado, porque a globalização, o que que ela é? É todo mundo que é tudo igual e realça a igualdade e tenta apagar as diferenças. Você fica todo mundo igual. Então, um jovem, você estava falando das questões de Portugal e tudo mais, né? Um jovem, qualquer que seja ele, brasileiro, ou português ou alemão, ele é mais parecido com um jovem do Japão do que parecido com seus pais e com a sua raiz, porque a globalização faz isso, né? Os jovens querem usar as mesmas roupas que todo mundo usa, ainda mais com a internet hoje. E o narrador, ele vem desse mundo globalizado, né? Ele fala da dificuldade de sair do celular, porque ele fica nesse mundo dele. Eu acho que o que vai acontecendo com ele, a hora que ele vai descobrindo as raízes e que a gente vai se apegando aos personagens, como você falou, a gente começa a gostar, ele começa a gostar dos personagens, é porque é a construção dele mesmo ao longo da história, do próprio narrador, como um ser daquele lugar, né? Ele passa a ser um deles. Ele não, antes ele era um estrangeiro ali. E aí ele passa a ser um deles. Eu acho que foi essa mudança principal que eu vi do narrador, de ser alguém de fora que está contando o que está vivendo lá, e ele termina o livro como um de dentro, olhando para as coisas de fora, né? E você falou sobre a região ali, só um comentário que eu não falei, que eu cheguei atrasado. Eu comecei a ler esse livro sem nenhuma expectativa, porque eu li, quando eu leio algumas histórias de Portugal, de algumas regiões, eu leio mais com o coração do que com o cérebro, porque os meus avós, a minha avó era de Viseu, da onde ele fala que ele foi ver lá o corpo do médico, de Beira Alta lá, de Viseu, minha avó era de lá. Então eu ouvia muitas histórias e tudo mais. Então o Baiô é meio meu avô, sabe? Aí eu fiquei vendo meu avô ali no Baiô, tudo, e meu avô também era um português que fazia de tudo, que não tinha formação, então também fazia da construção, trabalhava na construção civil, trabalhava em bar, em padaria e tudo que podia. E eu achei uma graça olhar essa região de Gorda e Feia. Também fiquei curiosa no começo se existia essa região, falei, se existir, eu vou lá conhecer essa Gorda e Feia. Engraçado até o próprio nome, né? Gorda e Feia. Parece que o narrador diz assim, viu, não tem nada que preste lá, cara. Eu vou te falar de um lugar que não tem nada que preste. É gorda e feia. Ela, assim, é tudo que é excluído, que não presta para nada, assim, sabe? E depois ele vai entrando, vai entrando, vai entrando, ele fica sendo um deles, né? Era só, não, falei demais. Ai, não acho que você falou demais. Eu acho que você falou muitas coisas que dialogam muito com as coisas que eu penso, de que eu vi no livro. A Alba fez uma pergunta aqui no chat, eu não sei responder. Se em Portugal tem música além do fado como música nacional, eu não sei responder. Mas eu acho que, assim, Tem. acho que, né, eu acho que a pergunta Até a é Paula tem. típica, né? Tem música moderna, tem música. Tem até Não, sim, rock. não, Não, sim, não, acho eu pergunto, gente, porque aqui no livro tem a fadista, né? A primeira vez que eu li o nome, eu pensei que era fada, mas era do fado. E ela É. vai contar a dor quando ela é maltratada pelo companheiro. E aí, como ele retrata a morte, a dor, a solidão, uma lista de morte, enterros, e ele nunca chorou no início do livro, e ele só vai chorar quando morre o Zé Patife, a tia Zulmira, e quando o Baiôa vai ficando doente, né? Então ele chora copiosamente, ele sente a dor, ele quer que eles ressuscitem, e o fado tem tudo essa coisa da dor, né? Então, por isso que eu pergunto, existe, porque ele pegou um fio condutor e amarrou com o fado. Aqui a gente tem o samba, tem a música de gaúcha do Rio Grande do Sul, tem o pagode. Eu estou perguntando se lá existe outra expressão nacional além do fado.
Só para saber o que é que o narrador está querendo aqui realmente contar a dor, né? Eu entendi que a sua pergunta é assim, se tem outra música, outro estilo de música que seja típico. Por exemplo, rock é um estilo que já é mundial, né? É, Isso é típico que eu saber quero. rock a gente tem que estudar isso para saber. Tem música eletrônica também, né? Tem essas coisas, como a outra falou, acho que foi a Paula, essa globalização. Mas ela fez desculpa, mas ela fez uma questão interessante. Se tem algo típico, folclórico, como nós temos tanta diversidade. Essa que é a questão que a Alba colocou, não é isso? E eu acho interessante, Alba, eu realmente não sei te responder isso, né? Se enquanto estilo musical existe algum outro estilo que seja próprio de Portugal, porque assim, ninguém vai falar assim, o fado é da Espanha, ninguém nunca na vida, né? O fado é de Portugal. Como também ninguém vai dizer que o samba. Até é curioso isso, né? Porque eu tenho um primo que fez um livro, mas nada a ver de livro, não é livro literário, é um livro de artes, ele é artista plástico, e ele botou o título do livro dele é Nem Todo Samba é Brasileiro, porque o nome do pai dele é Samba, é uma abreviação que é Samba Siva, e ele é indiano, o pai dele. Então, foi um trocadilho, né? Nem todo samba, porque todo mundo chama o pai dele de samba, é brasileiro, mas assim, ninguém vai falar que o samba é de outro lugar. Samba é do Brasil. Então, assim, se a gente falar, por exemplo, de axé, axé é da Bahia, né? Tipo, enquanto estilo musical. Então, assim, eu entendi a sua pergunta, mas eu realmente desconheço, não sei se tem outro estilo musical próprio de Portugal, né? Desculpa, é que eu seguia um programa de músicas folclóricas, agora que tu vai me lembrando. Não. Tinha que eu posso recuperar isso também, mas tinha um programa que eu seguia também em português, que ele fazia uma recuperação de músicas regionais folclóricas de Portugal, que é aquela. E é uma coisa muito. Eu posso depois dar uma olhada, recuperar esse link, mas ele ia recuperando músicas próprias das regiões ali de Portugal, e tem coisas muito interessantes e muito parecidas também, às vezes me lembrava muito nossa música caipira aqui né, do caipira, aquela viola, né? Mas que tem umas coisas agora, lembrando que tinha um projeto de recuperação dessas músicas folclóricas que vão se perdendo, né? E aí O- essa recuperação. Os ranchos, né? Eu acho que cada região tem uma parte folclórica, então os ranchos folclóricos, eles dão muita característica daquela região. Eu acho que tem o Pimba, tem um cante alentejano, que é próprio do O Vira Alentejo. também, né? Me lembrei agora, o Então, tem Vira. é muito Vira de coisa. cada contexto mesmo. É que o fado Exato. ele virou por conta de alguns nomes, então ele acabou indo para fora. Mas a cultura em si, esses ranchos, eles permanecem com roupas, comida e as músicas em si, que viram assim, dos mais velhos e os mais novos, ainda nas escolas, eles preservam isso. Como tradição. E muito, muito legal a pergunta, porque ela gerou outros questionamentos e me gerou umas lembranças, só para trazer, que talvez seja interessante. Eu acho interessante isso que a Alba trouxe, de que parece que em vários momentos da obra, lembra mesmo um ritmo de fado, né? Traz esse ritmo sofrido, né? Esse que parece esse sofrimento que tem nas letras de fado, né? Do Da chorar, saudade, né? a saudade, né? Essa questão é muito claro, evidente quando ele fala da fadista, mas em outros momentos, claro, né? Quando o narrador vai acompanhando as mortes e tal. Então, só para falar que isso é muito interessante, porque a questão da relação da música com a literatura tem sido uma coisa também muito presente na literatura portuguesa escrita hoje, né, que eu chamo de novíssima literatura portuguesa. Isso é muito interessante, porque se a gente pensar, por exemplo, o Afonso Cruz, no Nem Todas as Baleias Voam, ele vai trazendo o ritmo do jazz, e quem estava, né, acho que daqui só a Paula estava, porque eu acho que o Nem Todas as Baleias foi a primeira edição do Clube de Leitura. Então, a gente falou um pouco disso, de que tinha essa questão do jazz, e esse livro que eu falei, que eu fui
no lançamento ontem da Isabela Figueiredo, Um Cão no Meio do Caminho. Claro, tem a intertextualidade com A Pedra no Meio do Caminho, do Drummond, né? Chama Um Cão no Meio do Caminho. Mas ela fez uma playlist que é para a gente escutar e ler o livro. Tem uma relação de músicas com esse livro. E tem também um outro autor chamado Miguel Jesus, que ele escreve o que ele mesmo chama de livros musicais. Isso é muito legal. Se vocês procurarem na lista de seguidores, de quem eu sigo no Gelip, tem ele lá, Miguel Jesus. E é interessante, eu acho, isso, sabe? Essa relação, essas relações interartísticas. Infelizmente, a Janaína não está aqui hoje, ela trabalha essa questão do interartístico na literatura. Mas essa relação interartística ela é muito presente, né? Se a gente pensar, o José Luiz Peixoto toca numa banda, o Afonso Cruz também toca numa outra banda. Então, é muito legal, né, que essas artes elas se abracem de certa forma. Achei isso bem interessante. E eu queria falar, porque também a Paula trouxe uma coisa muito legal, quando ela fala dessa questão que é óbvio, é muito evidente, né, na obra, do contraponto do velho com o novo, de que ele está o tempo todo querendo abrir mão da ele tenta sair desse vício das redes sociais, né? Que quase todo mundo hoje tem. Eu, eu não sei, eu não fico um dia sem olhar meu Instagram. Então, realmente é uma coisa que a gente fica, né, presa àquilo. E aí, quando eu estava lendo o livro, eu fiquei muito impactada com um capítulo, porque para mim, o título desse capítulo resume o livro. É o tema do livro, que é. Eu estou tentando achar, eu sei que eu botei meu coisinha verde. Vai, eu tenho que achar, porque tá no verde, né? Ou não, agora já. Ah, não, tá no laranja, ó. Eu anotei até as cores aqui para não me perder e me perdi. Tá na página 108, e que o nome do livro, do capítulo, é A Busca da Lentidão. Para mim, esse livro é isso. Para mim, esse livro é uma busca pela lentidão. E a lentidão no significado mais bonito que pode ter. Que é assim, a gente precisa frear. A gente está vivendo muito acelerado, sabe? E esse livro talvez ele tenha me tocado tanto pessoalmente por isso. Porque todos os meus amigos, a Paula já conviveu comigo um tempo bem marcante, que foi o tempo de que a gente fazia mestrado juntos. E todos os meus amigos, eles sempre falam assim, Milena, você parece que está sempre ligada no 220, você nunca desliga, tipo, hora nenhuma você desliga, né? Eu falo muito rápido, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sou... assim, eu sou uma pessoa extremamente cosmopolita, contemporânea. Eu moro em São Paulo, eu me adaptei a esse jeito de São Paulo. São Paulo entrou em mim. Tá? Eu sou um pouquinho dessa selva de pedra que é São Paulo, eu acho. Eu sou acelerada, muito acelerada, o tempo todo acelerada. Em tudo eu sou acelerada, sabe? Eu sou impaciente se eu estiver dirigindo e alguém estiver muito devagar na minha frente, eu fico impaciente. Então, assim, eu acho que esse livro me chamou muito a atenção para isso, cara. Assim, muitas vezes eu preciso frear, sabe? Esse livro, para mim, ele é um elogio à lentidão. Ele é essa busca pelas origens, o que ela alcança é isso. É assim, a gente precisa frear. A gente não está conseguindo se enxergar. A gente não está conseguindo enxergar o nosso interior. E aí tem essa questão da busca da origem, sabe? De você querer enxergar. E para a gente se enxergar, para a gente alcançar essa origem, a gente tem que ir mais devagar. Que se a gente correr, a gente vai passar batido, sabe? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, essa coisa de que a internet traz para a gente, né? Desses hiperlinks. Se a gente pensar, por que o jovem hoje tem tanta dificuldade com o livro? Porque no livro você não consegue, você tem que se concentrar.
Você tem que se centrar numa coisa só para você conseguir ler aquilo, né? Enquanto É o verdade. texto de Eu tava, internet desculpa, 10.000 viu, Milena? Você estava falando isso, eu estava lendo uma comentário do Drauzio Varela, que os jovens hoje, a memória dos jovens é muito, eles têm pouca memória, porque eles não têm tempo. Como que vai ter memória se não tem tempo de gestão, de incorporação, né, de reflexão, né? Tudo fast food, né? Aí você não vai lembrar do gosto, né? Porque fast food praticamente tem o mesmo gosto em qualquer lugar, né? E acho que essa ideia que você está falando é muito interessante, porque quando ele sai de Lisboa para o interior, é meio para se recuperar mesmo, porque ele está doente, está sem identidade, ele, né, um mal-estar ali, né? Então, essa coisa do tempo é uma coisa bastante importante a ser recuperada, né? É isso. Então, e aí, bem no início. Ah, gosto de comentar um pouquinho também, desculpa aí, ó. Não, imagina. A Paula falou que a gente se conheceu enquanto a gente fazia mestrado e a gente engravidou no mestrado junto. É verdade. Mas a Paula é acelerada também, não? A Paula não é tão acelerada como eu. Eu acho que a Paula ela faz uma coisa que é muito inteligente. Ela corre, né, Paula? Corre. E aí eu acho que dá um pouquinho de descarga. É, não, ela corre enquanto desconta no esporte, né? Eu sou muito. É que eu acho que eu sou acelerada e isso é muito evidente. A Paula, ela tem um ar mais sereno. Se a gente começa a conversar, tal, a gente percebe que a gente tem essas coisas também de algumas coisas em comum, mas ela tem um ar mais sereno. Eu sou ligada no 221 o tempo todo. E só Mas uma curiosidade, você é carioca? eu morei muito tempo no Rio, eu não sou carioca. Eu nasci em Salvador. Era para ser mais Ah, devagar. tá. Baiana mais devagar, né? Sou não. Ah, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste que eu enganei você bem sobre a serenidade. Tô enganando bem, tô fazendo um personagem bom. Eu acho que você tem uma aparência serena, né? Então, assim, o seu acelerado, a sua aparência dá uma. É, porque o Rivotril ajuda a melhorar a aparência. Eu acho Que eu ótimo. tenho ansiedade também. Eu até marquei duas linhas, né? Logo no início, ele começa já a falar disso, porque ele fala assim, mas de repente, eis que surgiu, estou na página 19, mas são só duas linhas. Da edição brasileira, né, gente? Mas de repente, eis que surgiam aquela encerra-bodes e aquele baioa, a reabrir-nos a porta do passado e a convidar-nos a regressarmos às origens. Então, ele já vai dar o caminho das pedras. Ele diz que a ideia é essa, né? É regressar às origens. E é muito legal, eu acho, essa coisa de que ele vai dizendo, logo no início, ele vai dando pistas de que é preciso andar mais devagar. Porque ele fala assim, por exemplo, tinha de estar atento ao caminho, em vez de fazer o que me apetecia, que era olhar o telemóvel. Então, assim, olha, eu tenho que me concentrar, eu tenho que prestar atenção em uma coisa, eu tenho que andar mais devagar, eu tenho que olhar para as minhas origens. Então, eu acho que ele vai dando pistas, sabe? É, e mesmo quando ele se questiona, né? Ele vai no início se questionar várias vezes se valia a pena aquela viagem. Então ele posta as fotos para ver para se convencer de que aquela viagem valia a pena. E no final ele tem uma conclusão, ele chega a uma conclusão tão bonita, né? Porque ele vai vendo que o Baiô adoece, ele vai vendo que ele vai perder aquilo de mais importante que se tem, que é a memória, que é isso que ele resgata, né? Porque ele vai ali para resgatar a memória.
E o Baiô, que foi quem deu todo o caminho para ele resgatar essa memória, perde a própria memória, né? Vai perdendo isso. Então, assim, de certa forma, esse narrador ele acaba sendo uma continuidade, né? E isso é muito importante, eu acho. É que a gente precisa frear também. Para continuar, para seguir, a gente precisa frear. Não dá para acelerar o tempo todo. Se a gente só acelera, a gente não enxerga as coisas. Então, eu achei isso muito legal. A forma também como ele traz o fantástico, né? Alguém já tinha falado, a Alba tinha falado dessa questão do fantástico que tem no Alentejo e tal, e a forma como ele traz o. Olha, eu estava procurando meus negocinhos, não achei. A forma como ele vai trazendo isso é muito legal, né? É, e Ô, Milena, ah, aproveitando aí a tua fala, no final ele diz o seguinte, olha, aproveitando bem a tua fala, ele diz no último parágrafo o seguinte, que as sementes vão germinando, né? Cheios de ervas bravias, vivendo a promessa de uma vida extraordinária. Veio de seguida o calor, as noites e aquilo tudo. Ele quer dizer que o vento foi para a África, não sei o que, o calor, né? Então, ele está dizendo que as estações mudaram e veio uma promessa extraordinária. Então, bem na linha do que tu falaste, a promessa extraordinária é o processo natural da vida, né? Que é essa coisa que a gente está falando, que não ficar para o exterior, mas fazer aquela visita ao interior, a saber quem se é. E uma outra coisa que me chamou a atenção foram duas coisas. Uma outra que me chamou foi a, levemente a pincelada entre o sagrado e o profano. Quando ele diz que está lá naquele santo que casa todo mundo, coisa e tal, ele cita no momento ali que existe o profano, que são os acessórios profanos que estão ali à venda, na página 364. É o profano. Mas ele vai dizer na página, deixa eu ver aqui onde ele fala. Na página 148, ele vai ver o mar como religião, como uma coisa dentro do sagrado, né? E é interessante porque, Milena, a lista do Dr. Bartolo, né, é uma lista profana, ela não é sagrada, né? Porque, vamos supor, eu e tu somos médicos, nós analisamos, médicas, nós analisamos durante 40 anos um povoado e pelo estudo que a gente fez ali, a gente lança uma lista, mas é uma lista profana. Ela não é uma lista que vai realmente ser verdadeira ou não, porque ali está dizendo que acontecem as mortes, mas não existe de tu fazer isso, né, no real, de tu traçar uma lista. Ele botou o médico aí como estudioso, mas ninguém pode prever a morte de ninguém. É uma coisa muito sem realidade, né? E eu achei... aí me lembrou o Agamben, porque o Agamben ele tem um livro, Profanações, e ele foi um filósofo italiano, e ele é que botou muito uma coisa bem assim, ó, até quero perguntar para o Raul algum dia, se a gente tiver oportunidade. Ele diz assim, ó, nesse livro profano, segunda-feira, ele... Hã? segunda-feira. Então tá. Então vamos marcar essa pergunta. Nesse livro, Profanações, o Agamben diz assim, ó, todo livro, numa entrevista que ele deu, todo livro quer dizer uma coisa que não diz. Né? E ele disse, na profanação, o que o livro quer dizer é o uso. O que eu ponho no uso, eu profano. E o que eu não toco é sagrado. Aí eu quero saber do Raul, é justamente assim, ó, no livro dele, o que ele quer dizer que ele não diz. Porque assim, ó, quando ele fala da morte, ele está falando do contrário, da vida, não é? Quando ele fala da solidão daquelas pessoas, eu acho que ele está querendo dizer assim, olha,
como é doída a solidão. E como aí a gente pensa, como deve ser bom estar junto, né? Ele diz que aquela terra ali é infecunda. Então, ele está falando de fecundidade. Ele fala muito, não sei se tu percebesse, em finais. Eu acho que ele quer falar do começo. E no começo do livro, ele diz o pó, pó, memórias e fantasmas. Aí, então, assim, eu quero saber dele se ele tem isso, o que que o livro quer dizer que não diz. Não sei o que é que vocês pensam, a Célia ali, se é o contrário, se é... Porque quando tu fala da solidão daquelas pessoas sozinhas, daquela terra seca, te vê a imagem de tu queres um canteiro cheio daquele que o Baiôa cultivava, aquela horta, tu quer um monte de árvores verdejante, tu quer aquelas pessoas não mais sozinhas, mas com os maridos, mulheres e filhos. Não sei o que que vocês acham. Eu vou só falar uma coisa que eu pensei e que eu não sei de que forma ou vai ao encontro ou de encontro com o que você falou. Eu não sei. Porque é o seguinte, eu acho que quando ele usa dessa questão do, do fantástico, né? Até estava procurando aqui porque eu tinha marcado dois trechos. Ah, tá aqui. Quando ele usa essa questão do fantástico, e aí você fala da questão do profano na lista, né? Que aquilo dali não tem nada de real. Eu vou discordar de um ponto. Eu acho que, claro, é ficção. Gorda e feia é um lugar que não existe, né? Apesar de ser localizado no Alentejo. É um lugar ficcional. Essas personagens são personagens ficcionais. Mas ele, muitas vezes, ele traz essa obra, ou tenta trazer, eu não sei, aí depende de como o leitor vê, eu acredito, para um universo real muito palpável, sabe? Ele consegue se apropriar do real, mesmo quando ele está falando da coisa mais fantástica. E aí, por exemplo, na questão da lista, né? Primeiro, ele faz uma questão absoluta de dar a esse médico uma aura de credibilidade muito grande, né? Quando ele vai, por exemplo, na página 183, ele vai falar: e essas previsões eram feitas antes ou depois de a pessoa adoecer? Também sobre estas e outras questões, deixou o médico um capítulo redigido, ao qual chamou Considerações de Teor Ético à luz do sagrado juramento de Hipócrates, no qual alega ter sempre exercido a arte com máxima consciência e dignidade, e salienta que, não tendo nunca descurado a saúde dos seus doentes, o objetivo maior de sua carreira foi zelar pela saúde da humanidade, mormente através dos anos de afincado investimento e dedicação ao trabalho em apreço. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, ele vai pautar esse trabalho onde está essa lista, né? Onde está essa lista com as datas das mortes das pessoas, ele vai pautar isso na verdade, porque, afinal de contas, considerações de teor ético à luz do sagrado juramento de Hipócrates. Então, ele traz o sagrado, mesmo dentro desse profano que você está falando, e aqui o sagrado é justamente o valor da verdade, porque o juramento de Hipócrates, né, que é o juramento que os médicos fazem, né, de que vão sempre cumprir a sua profissão, apesar de qualquer coisa, vão sempre proteger a vida do outro. Então, ele traz para dentro desse universo aí que você chamou de profano e que está também nesse universo do fantástico, né? Ele traz aqui
esse como se fosse uma bengala para esse discurso, sabe? Que é o real. Ele se pauta, de certa forma, aqui, ele tenta proteger, eu acho, esse texto, sabe? Essa ficção, para torná-la verossímil. E ele vai fazendo isso, ele vai trazendo essa verossimilhança muito por meio de artifícios do real. E eu acho isso muito legal. Também na página onde inicia o capítulo 67, que é na página 223, ele vai falar assim: o que neste capítulo se historia carece de qualquer interesse no contexto deste relato, pelo que, sem reservas, se aceita e recomenda que o leitor, menos dado a estradas sinuosas, avance sempre a direito para o seguinte. Gente, esse aqui é Machado de Assis, né? Tipo, ele incorporou o Machado de Assis. Porque quando eu li esse trecho, eu acho que tem muito, né? Ele é um leitor do Machado. Sim, Ele é um sim. leitor do Machado, Sim, eu né? queria notar isso quando ele diz assim, ó, os bons dias, na página 48, os bons dias. O Machado de Assis tem um conto que é bons dias, né? Mas até quando, a forma como. Porque, claro, a abordagem ao leitor já é uma coisa que ultrapassou o Machado, Sim, né? sim, Mas justo. a forma como ele aborda Sim, esse é. humor dele, esse humor irônico dele, de Isso. Machado, sabe? Tem um traço machadiano ali. Milena, eu Muito. acho que essa lista do professor, ela não foi publicada, ela não teve o confronto, já que a gente estava falando em acadêmico, né? Ela não teve o confronto com outros pares médicos do médico, né? Então, a gente pode ter essas duas leituras. O juramento, né? E, ao mesmo tempo, ela não foi publicada como uma pesquisa que pudesse validar a veracidade dela junto à academia, aos médicos, né? Então, tem esses dois lados. Eu Eu acho concordo, que tem esse... mas eu vou colocar um porém. Porque, assim, ele queria, só que ele morre antes Sim. da última Por pessoa. isso, essa é a pegadinha, a morte dele antes de a não publicação, a não validação. Não houve, por exemplo, tu fizesse teu mestrado, mas tu validasse numa academia entre os teus pares. Ele não validou. Então, nós podemos fazer essas duas leituras. Essa lista é sagrada e é profana. É sagrada porque é profana que não foi validada. Né? Penso assim, né? Mas o narrador, e é interessante porque o narrador ele fala, né? Tenho, aliás, pensado ceder todos os seus escritos à Academia das Ciências ou à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Então, assim, ele fala, ele tem esse desejo de validar, porque e depois, quando ele vai vendo, né, que de fato aquelas datas vão batendo e as pessoas vão morrendo naquelas datas, e aquilo dele vai dando certo, né? Ele tem vontade de validar aquilo como científico, certo? É, Mas ele vai fazendo o jogo do Machado. Ele vai fazendo, leitor, caro leitor, olha aqui, leitor, e tu vai te convencendo do que ele quer que te passar. Mas aí tu tem que, eu penso assim, né? Não sei, né, gente? Mas eu estou achando que ele está querendo me convencer demais. você é a leitora que tá ali, né, de olho nele. Não, eu tô assim, ele tá querendo me convencer, leitor, leitor. Aí ele vai, que coisa. Tá me manipulando. Mas eu amei o livro igual a vocês. Eu vi um crescente no livro. Ele começa a dizer pó, memória e fantasmas. Ele vai dizendo, olha, foram só 12 pessoas na aldeia que a gente viveu. Ele vai contando todos os relatos. Aí ele conta todas aquelas mortes e eu não me perguntei em nenhum momento por que ele não chorava. Aí, quando ele tem aquelas últimas três ali, que ele se acaba, que ele chora, então aquilo foi importante para ele, porque aquilo ele teve, o que talvez ali é aquela coisa do livro que quer dizer, ele não diz, ele teve conexão, convivência, amizade, amor. Então, aí é que está talvez a resposta. O livro, a palavra que ele vai falar é o amor, que é a palavra que ele não diz, mas o tempo todo
permeia o amor, parece, né, gente? Porque aí ele vai estar ligado àquelas pessoas, aquele Zé Patife ali, ele chora muito por ele. É. É só uma É, eu, ideia, eu, assim, eu, né? eu gostei muito do que você falou aí, a questão do que não foi falado, do amor e tal, que você tinha comentado antes, de que ele não fala da morte, ele fala da vida, né? Ele faz esse contraponto porque não é de uma forma triste, embora seja um fado, o livro seja um fado. Se fosse argentino, seria um tango, parece um tango isso aí mesmo, de duas pessoas aí. Não é triste, porque ele fala da vida, né? Não só da vida dele, da vida das pessoas, quando ele vai construindo esses personagens. Ele estava morto, eu acho a conclusão que a gente chega assim, ele estava morto antes de ir para a aldeia, e na aldeia ele reviveu. Não só isso, mas a questão do Baioa tentar trazer vida de novo à Gorda e Feia pela reconstrução é muito simbólico, porque enquanto o narrador se reconstrói, Baioa vai reconstruindo a aldeia. Então tá todo mundo, é uma materialização do que eles estão se construindo por dentro, né? E isso é lindo. Eu também concordo com o que ela disse, que ele vai num crescente muito bonito até chegar no final, assim. A obra vai crescendo mesmo, vai ganhando corpo, assim, sabe? Olha, eu adorei o que você escreveu aqui, Alba, e eu adorei o que a Paula falou. Eu tô assim, balançando a cabeça, porque eu concordo muito com o que vocês estão falando. E eu concordo que esse livro não é triste, mas ele só não é triste porque ele é muito bonito. Só por isso que ele não é triste. Porque eu fico pensando que se qualquer outra pessoa escrevesse a mesma história, essa história seria triste, gente. Ele consegue levar a história para um lugar que, assim, é, é como não se apaixonar pelo Baiô? Como? Como? A pessoa não consegue acabar esse livro sem falar assim, meu Deus, eu quero. Assim, Paula, você falou assim, o Baiô é meu avô. Tem muitos traços, né? Aí, mas, gente, o Baiô é avô de tantos de nós, né? Porque eu acho que nesse mundo menos acelerado, as pessoas podiam ser como era o meu avô. O meu avô era carpinteiro. Meu avô é, trabalhava como caixeiro viajante. Meu avô inventou uma pomada. Juro para vocês. Meu pai assistia assim, vai falar, você contou? Mas, de verdade, meu avô, assim, ele fazia de um tudo, sabe? Então, eu acho que quem vivia nesse mundo menos acelerado tinha isso, que é precioso e que a gente não dá nenhum valor, que é tempo. A gente. Olha, eu acabei de ler esse livro, juro para vocês, ficava na minha cabeça, por mais que ele diga que, por mais que tenha esse quê de fado, mas para mim ficava a voz da Gal Costa. Tempo, 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 és o senhor do destino. Porque eu fico pensando, gente, assim, é um livro sobre isso, é um livro sobre desacelerar no tempo. E essa música, para mim, fala muito disso, né? De você observar a vida sendo gerada. Porque, assim, a gente pode acelerar tudo na vida, mas assim, a gravidez vai durar 9 meses. Você vai ter que esperar 9 meses, né? A vida tem seu tempo. E o livro ele vai trazendo isso. A gente tem que ter calma, a gente tem que andar devagar, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que olhar para onde a gente está indo. E eu achei que esse livro tão encantador nesse aspecto. E nisso, aí, Paulo, eu concordo muito com você de que ele está falando de vida, porque viver é isso, né? E aí também vou trazer uma outra intertextualidade aqui, que é do grande Manuel Bandeira, quando ele fala: bendita é a morte, bendita é a morte, que é o fim de todos os milagres. Né? Se não fosse a morte, o que seria do milagre que é a vida, gente? O que seria, né? Então, assim, não é você olhar para a morte, é você olhar em como é interessante o percurso da vida. Que a morte, ela é esse fim enquanto
término enquanto finalidade de vida mesmo, né? A gente precisa viver mais devagar para poder aproveitar esse milagre que é a vida. E aí nisso tem tudo isso que você traz, né, Alba, do sagrado e do profano. Eu achei, eu achei muito bonito esse texto. Eu achei esse livro assim, um livro tão tocante que eu fico preocupada, porque pela primeira vez, eu acho que nessas edições em que eu mediei o clube de leitura, porque uma delas foi a Cris, né? Mas de todas as vezes que eu mediei, me chama a atenção que eu fiquei tão. Eu não sei nem que palavra usar, mas assim, envolvida com uma história e tentando pensar na minha vida, enquanto eu tenho que desacelerar e que, bom, eu não consigo, eu não vou para nenhum lugar para descobrir minhas origens, eu não vou tentar me desfazer do meu vício das redes sociais. Eu, é, e aí eu fico pensando assim, eu tenho que aproveitar, por exemplo, para olhar mais para as origens, olhando mais para os meus filhos e indo mais devagar com eles. E, isso o livro me trouxe, sabe? Para mim, esse livro foi muito importante nesse aspecto, em pensar em como olhar mais, né? Olhar mais para os meus pais, olhar mais para os meus filhos, olhar mais para o meu dia a dia. Então, nisso, esse livro foi muito importante. E aí, eu adorei isso que a Alba escreveu. É uma história universal. Ela se passa no Alentejo. Ela tem muito a cara de Portugal. Mas, por mais que tenha, assim, essa coisa da raiz portuguesa, esse livro, ele é um livro extremamente cosmopolita, como essa novíssima literatura. Porque ele olha para essa necessidade dessa sociedade contemporânea, ou hipercontemporânea, como dizem alguns, essa necessidade que a gente tem de olhar para a gente e de andar devagar. E aí, eu vou até aproveitar, deixa, porque eu acho que, ainda que alguém queira falar e que a gente tenha mais a falar, eu vou fazer uma edição especial do Clube de Leitura, que pela primeira vez a gente vai ter só um mês entre um livro e outro, porque vou fazer uma edição bem curtinha, né? Já agora, menos de um mês, porque vou fazer para uma reunião agora no dia 8 de novembro, porque é um livro muito curtinho, mas é um livro que é esse livro, O Natureza Urbana, da Joana Bertolo. Então, eu vou fazer a edição mais curta porque ela vem a São Paulo, então vou aproveitar, né? Eu vou estar numa mesa com ela para falar desse livro, então já deixo avisado a vocês que nessa mesa que eu vou estar com ela, o evento vai ser híbrido, então quem não estiver em São Paulo, a gente vai conseguir assistir, tá bom? Mas no lançamento do livro mesmo, que vai ser na Livraria Martins Fontes, vai ser só presencial. Mas a gente vai ler esse livro e eu acho que nisso esses dois livros criam um vínculo. São livros que pedem que a gente ande mais devagar. São livros de elogio à lentidão, nesse sentido de que a gente precisa olhar mais para a nossa realidade, olhar mais para a nossa vida, apesar de serem livros completamente diferentes. Completamente diferentes. São livros que falam sobre vida. Então, isso eu acho muito interessante. São livros que vão trazer essa coisa universal, essa coisa importante que o Rui trouxe de uma forma também tão poética, tão lírica. Esse livro é lírico, né? É lírico, assim. A sensação que eu tinha era de que, assim, nisso também, outro autor que me trouxe foi o Guimarães Rosa, de que às vezes é possível arrancar um pedaço dali e aquilo dali ser uma poesia, né? O Guimarães tem isso, assim, uma literatura muito poética. Então eu acho que o Rui também. E a Joana, apesar de ser um livrinho tão pequenininho, tão diferente do Ecologia, que a gente leu aqui, também no Clube de Leitura, e que é um livro bem maior, né? Esse livro, aliás, também vai ser a primeira vez que eu vou repetir o autor, né? Vai ser a primeira vez. Mas esse livro merece, e eu garanto para vocês, assim, chegou hoje essa minha edição, porque o que eu li
foi a edição portuguesa, mas ó, eles são muito pequenininhos. Até é uma letra grande, não é uma letra muito pequena, então assim, é um livro rápido de ler, né? Mas tem isso, né? É um livro rápido de ler, mas você não larga ele. Ele vai ficar ecoando na sua cabeça um bom tempo, porque é um livro de elogio à lentidão. Eu acho que a gente tem que parar para refletir. E eu vou de novo dizer que eu tô apaixonada pelo Rui, eu tô louca para que ele lance o segundo livro dele logo, porque eu quero ler o que mais que ele tem para falar para a gente, né? Eu acho que a conversa com ele na segunda-feira vai ser muito legal. Ele se mostra uma pessoa um autor muito próximo dos seus leitores. Várias vezes ele veio, falou comigo no direct, ele desejou hoje um bom clube, uma boa reunião para a gente. É um fofo, Ele assim, é super simpático, né? muito. É Ele é impressionante, a simpatia, também transmite uma bondade, assim, uma coisa boníssima, sabe? Eu achei impressionante. Ele deve ser muito especial, né? eu acho. Imagina. Já fiquei me apaixonada, assim, falei, nossa, que cara legal. Eu também, vou te falar, assim, porque às vezes a gente encontra uns autores, graças a Deus, todos que eu tenho encontrado têm sido muito gentis comigo. E para mim é muito importante porque é minha pesquisa. Então, é, é chato quando você tem um embate. Não era o que eu pensava, né? Isso é muito chato. Mas a Joana é outra que é assim, uma fofíssima, maravilhosa. Tem uma outra autora que eu quero trazer para o nosso clube, que é a Judite Canha Fernandes, que é maravilhosa também. Eu sou apaixonada por ela. Então, assim, os autores eles são muito, muito legais, mas o Rui, em especial, ele teve um cuidado que eu achei muito legal, sabe? Um cuidado com o clube de leitura. Ele sempre comentava, ele sempre é, compartilhava as coisas que eu postava, sabe? Divulgava o clube de leitura no Instagram dele, divulga a conversa que a gente vai ter na segunda-feira. Assim, ele é um amor, assim. Aí eu fico pensando, gente, o que que eu vou falar para esse homem? Eu vou só falar assim, olha, eu tô apaixonada pro seu livro. Mas você vai falar com ele? Vai falar com ele? Onde? Como? Que história Onde? é essa? Onde? Não tô sabendo. Segunda, Célia, Perdi segunda. essa. Deu uma informação. Não perdeu a informação, mas não perdeu ainda a conversa. Segunda-feira, 4 da tarde, ao vivo, ao vivaço, inclusive com chat Online? online. E aí ele Vai vai. botar o link então lá no WhatsApp. Já estava, eu perdi essa. Não, o link é porque a gente costuma fazer o link no mesmo dia, né? Criar o link no mesmo dia, porque já Ah, aconteceu tá bom. antes, e aí dá problema, aí é um pesadelo. Ah, tá bom. A gente Então cria o você vai link botar um pouco antes. sim, mas vou ver se eu crio na sexta. Eu acho que criando na sexta não vai dar problema, né? Eu acho, espero que não. Então, eu já vou anotar aqui na minha agenda, para sexta já criar o link. E a gente vai ter, ele fica, essas conversas que eu tenho com os autores, aliás, se quiser, Célia, já tem no YouTube do programa de literatura da PUC de São Paulo, é só colocar Literatura PUC São Paulo no YouTube, Aham. tem a minha conversa com o Afonso Cruz, tem a conversa com a Ah, Joana, tá. tem a conversa com o José Luiz Peixoto e tem mais alguém. Por que que eu estou esquecendo? Porque, não teve, porque o Walter não pôde, mas Walter Hugo? é, O mãe? é, Ah, é, Peixoto, conversei com o Afonso Cruz. Quem sabe, né, da próxima vez que a gente trabalhar um livro do Walter Ugumãe, ele participe com a gente. é. E Quem aí, sabe? quem sabe? E aí a gente tem essas conversas que ficam gravadas, tá? Mas vai ser ao Tá vivo, bom. 4 da tarde, segunda-feira. É, gente, e aí eu queria só explicar para vocês aqui do Brasil, a Andressa em Portugal, mas é 4 da tarde justamente por causa do horário de Portugal, porque para a Andressa agora tá super tarde, tadinha, né? Ela tá sofrendo aí. Ela já deve estar morrendo de sono. Estou habituada. Não, não, amanhã é tranquila. São 00:23. Pois Por isso que eu é, estou de fone. tarde para ela. Então,
por causa desse horário, do fuso horário, a gente sempre faz nesse horário de 4 da tarde, que é melhor para os autores, né? Porque também, coitados, não sei que horas eles dormem. É, bom, o Rui, ele dorme tarde, porque eu posto os negócios 8 da noite e ele comenta. Então, mas a gente tem esse horário aí, 4 da tarde, para ser mais agradável para quem está em Portugal, para quem está no Brasil conseguir acompanhar, e já que fica gravado, as pessoas podem acompanhar depois se não conseguirem acompanhar ao vivo. Mas a gente deixa o chat aberto, pode fazer as perguntas. Alba, eu só vou te pedir que você anote aquela pergunta que você fez, porque eu tentei anotar, mas não ficou muito bom. Anote e manda no nosso grupo, porque daí a gente faz a pergunta para ele na segunda-feira, já entra na nossa listinha das perguntas que a gente vai fazer para ele, tá bom? Então, Só uma gente, pergunta técnica, porque da outra vez eu estava num telefone celular e eu não conseguia entrar. E aí eu vi que você colocou aqui no grupo vários telefones. Aí bom, que eu vou ter que ver do celular na segunda-feira. Aí como é que eu não entendi direito onde que eu ponho esse telefone, porque aqui, como no computador eu ponho entre o meu login, já vai direto, né? No telefone tem que botar um número do celular. Desculpa aí, mas eu não, não entendi. É só. Oi? é só clicar no link. Só no link? E por Isso que aí, que tem esses números aqui de telefone? não, é porque quando cria o link no Zoom, ele faz isso. Ah, tá bom, então. Por isso que até Tá eu bom. depois criei só o link e botei embaixo, porque daí ficava mais fácil. Porque também no curso lá do Charles, se eu não me engano, eu também não consegui entrar porque estava no celular. Aí eu Ah, tô achando, entendeu? Mas tá. enfim, tá bom. É só uma. Desculpa aí. Não, imagina. Célia, mas desculpa, mas para tu entrar no celular tem que ter com o teu Zoom tem que estar baixado no telefone, senão ele não, o Tá. link não vai. Ah, então tá. Ah, Milena, ok, deixa eu fazer uma obrigada. pergunta rapidinho. Por favor. Eu não acabei de ler, então pode ser uma pergunta que de repente possa ser respondida aí durante o livro, mas é assim, a questão do nome, que tu falou do Guimarães, e essa história do nome é uma coisa que o Baiôa, né? Tem alguma referência? Porque assim, eu fui pesquisar esse nome, e aí, por coincidência, eu achei um historiador que é lá da região do Alentejo, que é o professor Baiôa, e uma funerária também com este nome. E aí eu não sei se tem alguma referência a isso no livro, se Você que realmente. postou a funerária e ele repostou? Não. O Rui repostou essa funerária. Ai, não, não, não. Não, eu nem. Aliás, eu comecei a seguir o Rui acho que uns 2 dias só atrás. Repostou essa Eu funerária. tinha, porque esse nome ficou ecoando, sabe? Baioa, Baioa. E aí eu achei esse professor e achei essa funerária na região do Alentejo. Aí eu falei, ai, será? Só que de repente no livro mais para frente podia ter alguma referência, por isso, como eu não acabei. Alba ou Paula, vocês encontraram alguma referência ao nome Baioa? Não me No lembro. livro? Não É. me lembro. No É livro, como não. apelido. O nome Era só a dele é Joaquim, abreviação né? do. É a abreviação do nome dele, né? É. O nome é Joaquim, né? Joaquim de alguma coisa, né? Eu não vi nada, não. Bom, também falar a Não, verdade, eu não ok. procurei também atrás. Não, Porque como tinha esse professor Baioa, que é um historiador da região do Alentejo e que exalta muito aquela região, eu achei que tinha aí uma Às vezes tem uma ligação. referência para Sim, ele, às sim, vezes tem. então. É um professor Baioa, que é um historiador, que é ali da região de Beja, que é do Alentejo. Então, eu não sei se tem esse. Pode ser. a gente, Olha aí, mais uma coisinha para a gente falar com o Rui. a gente tem Milena, sabe um negócio que eu achei interessante também? por favor. Que você estava falando a questão de que esse livro é um convite à lentidão, um convite a parar e tudo mais, né? Não é à toa que ele fala de um personagem por vez, né? Ele dedica um capítulo para cada assunto. Estou Exato. trazendo um pouco para a questão de metalinguagem, da própria obra tal, mas é um por vez, é um capítulo para cada coisa, um capítulo para cada pessoa, porque não é para você fazer tudo ao mesmo tempo, não é para você ver tudo, como ele fala das redes sociais, da internet, e você fica lá, você não vê o momento, você tira foto, mas não vive o momento, e aí você coloca para todo mundo curtir, todo mundo ali. É um por vez que ele olha e ele fala de cada um para você ter uma atenção especial para cada personagem, né? Eu concordo com você, Paula, e eu vou até
só estender um pouquinho o que você disse. Não é à toa que o livro não é um livro fino, né? Não é à toa que o livro é um livro grande. E não é à toa também que ele vai descrever tanto as coisas. Porque na minha primeira leitura, como eu li 2 vezes, né? Na minha primeira leitura, eu fiquei pensando assim, nossa, tem uma coisa aqui de hiperrealismo, né? De ficar descrevendo demais as cenas, as é, é, os locais, as personagens, a descrição das coisas é muito precisa, né? Ele vai descrever, ele vai utilizar, por exemplo, muito diferente de você pegar um Vidas Secas e ler, né? O Vidas Secas ele vai cortar todos os excessos. Aqui, não que tenha excessos, mas eu acho que, e aí também o Guimarães, né? Eu acho que tem uma coisa aqui que é uma necessidade dessa descrição. E aí, quando eu li da segunda vez, eu pensei assim, não sei se tem essa coisa sabe, de uma recuperação do que acontecia no realismo. Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Essa de Queiroz, né? A gente pega lá a cena da Luísa, vou pegar o Primo Basílio, a cena da Luísa deitada na banheira. 10.000 horas falando como é a banheira, 80.000 horas falando como é a mão da Luísa, 58.000 horas falando como é o pé da Luísa, até ela pisar no tapete, aí fala do tapete, de como é o tapete, aí ela sentou a bunda na cadeira e fala como é que é a cadeira. Desculpa. Mas né? É, então, assim, ela vai, essa vai ter essa descrição dos locais bastante precisa. Mas, para além disso, quando eu li da segunda vez, eu falei assim, não acho que seja um recurso parecido com o realismo. Eu acho que tem sim uma descrição dos locais, mas eu acho que faz parte desse elogio à lentidão, dessa necessidade que a gente tem de olhar para as coisas. É preciso que a gente se sinta ali dentro. É preciso que a gente olhe para tudo. É preciso que a gente recupere as coisas, né? Essas origens, que a gente olhe para esse interior em todos os aspectos, o interior de cada personagem, o interior de cada pedacinho dessa gorda e feia, né? E até no caminho até chegar à gorda e feia. Então, ou quando ele vai, né, a pensar, né, quando ele vai remeter a outros locais do Alentejo. Então, pensar nisso, né, para além de que é um livro que vai se situar no Alentejo e de que precisa que a gente se sinta um pouquinho nesse lugar, como vocês falaram aí, né, nesse lugar mais árido, nesse lugar interiorano. Para além da gente ter que se sentir assim, é um livro também que fala assim, ei, é para ler devagar, não é para ler com pressa, sabe? Engraçado, aí eu vou voltar a dialogar com natureza urbana nisso, assim, natureza urbana é tão curtinho, mas eu podia ter sentado e lido. Sei lá, eu acho que se eu pegasse 1 hora, 2 horas, talvez, não sei, lendo até com muita calma, terminaria de ler esse livro. Mas eu tive que parar para respirar. Naquele movimento, para quem é aqui da literatura, né? E aí, sem querer academicizar muito a conversa, mas o Roland Barthes, ele fala, né, que ou é o Benjamin, é o Barthes? É o Barthes, eu acho. Que é preciso levantar a cabeça às vezes, né, parar para pensar naquilo que você está lendo, respirar. Então eu acho que essa literatura traz isso, um elogio à lentidão, uma necessidade de você respirar, pensar. Às vezes eu lia e aí eu falava assim, ai, eu não vou passar para o próximo capítulo, porque eu quero pensar mais um pouquinho nessa personagem. Eu quero ficar com ela aqui perto de mim, sabe? Quero segurar a mão dela.
E aí, Paula, é nisso que você falou, sabe? Ele fala de cada personagem. E aí teve até uma que eu marquei, que foi. é, o que é o corpo da. Quando ele fala assim, onde se explica ponto por ponto por que tragédias o povo não compareceu ao funeral de Maria da Luz. E aí ele vai falar, né? Vai contar, os ficcionistas da terceira idade criaram uma trama tão cheia de informações marginais, fantasiosas, que só a muito custo foi capaz de desenhar um esquema do mais significativo acontecimento da história das aldeias dos arredores. E aí eu ficava pensando, olha que legal, né? Aquelas personagens ali, elas estão criando também ficção dentro da ficção. Porque existe ali um universo que é criado por essas personagens. E, gente, se a gente chegar numa cidade de interior, e aí não precisa ser gorda e feia, claro. Não precisa ser no Alentejo também. E Paula falou da família dela, né? Do avô dela, que era da região do Alentejo. Mas, assim, a minha família é do interior da Bahia, de uma cidade chamada Nazaré das Farinhas. E lá nessa cidade, eu nunca vou ser Milena. Eu sempre vou ser a neta da Dona Aurélia, sabe? Então, assim, você traz as origens ali naquilo, né? E a neta da Dona Aurélia tem que conhecer as histórias da Dona Aurélia. Então, toda vez que eu vou, alguém me conta alguma história que era da minha avó. Então, as ficções vão sendo criadas, porque muito, claro, muita história que se conta, quem conta um ponto aumenta um ponto, vai sendo ali recheada de um universo. E tem tantas personagens na cidade, né, que a minha avó nasceu e que eu vivi minha infância, fui várias vezes e tal. E tem várias personagens ali que são fantásticas. E eu vivi acreditando, por exemplo, que tinha uma mulher que morava na linha de trem e que ela comia, é uma história meio bizarra, mas assim, e que ela vivia comendo o que ela encontrasse, e ela comia o rato vivo, enfim, meio bizarro, né? Sabe? É ficcionalizar a vida também. Então, essas regiões do interior, elas têm essa ficção, sabe? Então, eu achava legal isso no livro também, de que, puxa, você tem que ir devagar para também saborear essas ficções, sabe? Achei isso muito legal, mas muito boa essa sua reflexão, Paula, muito boa. Realmente a gente vai tendo que prestar atenção em cada personagem. É a questão do olhar, né? Quando você falou o negócio de buscar a origem que o narrador busca, minha mãe, por exemplo, ela nasceu em Portugal, mas ela veio para o Brasil com 3 anos e ela nunca tinha voltado, nunca teve condição de voltar. Eu consegui levar minha mãe para conhecer Portugal, para ver onde ela nasceu, aonde ela nasceu, a empresa onde meu avô trabalhou, tudo isso, em 2014 só. Assim, ela já estava senhora de idade e tal. E eu perguntei para ela, o que você achou, né? Além de gostar, de achar lindo Portugal, conhecer onde ela nasceu e tal. Aí ela falou assim, é diferente, porque eu vi, eu sabia das histórias, o avô e a avó falavam assim, que era assado, mas eu vi. Eu tenho foto da casa onde eu nasci por fora, mas agora eu vi. Então, assim, quando você vai e vê, é muito diferente. Certeza que o narrador já tinha ouvido as histórias de Gorda e Feia. Mas ele não tinha vivido, ele não tinha olhado. É diferente de você estar ali e viver e fazer parte daquilo, né? Poxa, e quantas vezes a gente não olha à nossa volta, né, gente? Quantas vezes a gente não presta atenção ao que está à nossa volta, assim? Quantas vezes a gente perde oportunidades de olhar, né? Olhar. Eu fico pensando, eu mesma nasci em Salvador, morei no Rio, hoje moro em São Paulo, e às vezes eu passo por alguma rua, assim, eu falo assim, nossa, olha que bonito, né? Na frente da praia, por exemplo, no Rio, em Salvador, assim, poxa, olha que privilégio, né? Morar e olhar para esse mar todos os dias, morar aqui, olhar para esse mar todos os dias. E aí eu paro e penso assim, quantas vezes eu passei por aqui, eu nem reparei que o mar estava aqui, sabe?
Então, assim, quantas vezes... Quer ver um exemplo que eu vou te dar, esse negócio de morte e vida? Você está falando de olhar? Eu nasci num bairro em São Paulo, muito pequenininho, chamado Chora Menino. E uma vez Chora Menino, olha o nome, né? Chora Menino. E aí, uma vez eu participei, muitos anos atrás, de um concurso literário do estado de São Paulo, e eu escrevi de origem dos bairros. Eu falei, cara, é a minha chance de escrever e de ir atrás, eu vou saber de onde veio esse Chora Menino. E o cemitério, o bairro, o principal ponto do bairro é o cemitério Chora Menino, que eu achei que tinha esse nome, o cemitério, por causa do bairro. Eu falei, então eu vou atrás da origem desse nome. E eu fui, e aí eu descobri o quê? Que é o contrário, que o bairro veio por causa do cemitério. E o cemitério se chama até hoje Chora Menino, por causa de uma lenda. Tinha uma bruxa, uma mulher que era muito má, que enterrava a criança viva e as crianças ficavam chorando e ficava chora menino. É uma lenda que se criou, uma lenda urbana, sei lá, em cima daquilo lá. Ficou o cemitério e ficou o bairro. Então, olha só, o que parece que é só história de morte, um bairro inteiro se construiu em cima do Chora Menino. E eu nasci ali. E eu vivi a vida toda lá, 30 anos lá. E eu não sabia por que que era Chora Menino. Porque a gente não vai atrás da origem das coisas, né? Ai, gente, olha, que legal essa conversa. Esse livro foi muito bom, viu? Eu gostei muito desse livro. Segunda, a gente tem o encontro marcado com o Rui, 4 da tarde, do horário do Brasil. Me salva, Andressa, que horas em Portugal? Porque eu tô sem o meu card aqui. 8 horas. 8 horas em São- Portugal. ainda estamos em 4 horas de fuso, mas esse mês volta para 3 horas, por causa do inverno. Assim, a gente E perdeu você, o deixa eu livro. perguntar uma coisa, Milena, né? Você vai fazer alguma coisa, alguma pergunta no sentido de dimensão autobiográfica? Se você quiser, pode mandar e eu incluo. Eu tô É, incluindo. porque eu estava querendo saber se, porque nessa história, idosos, parentes, porque português também é muito ligado, né? Tem essa coisa muito forte, né, da família. Então, sabe essas coisas assim que é bem interessante perguntar? Por mim, Tá. você pode perguntar. Posso mandar no grupo também. É Manda, porque eu sabe? vou estar em trânsito, entendeu? Eu vou estar em trânsito, eu vou estar no carro, ouvindo. Não, mas Então, manda agora, manda hoje no grupo. elabora uma pergunta, porque eu estava assim, curiosa para saber é, essa dimensão da região, por que essa região, entendeu? Com a Tudo Joana, bem que é muito especial, mas Alba. Eu vou mandando as perguntas que as pessoas fazem. tá, eu vou pôr no grupo, assim, essa dimensão autobiográfica ali, entendeu? Tá bom. Obrigada, gente. Bom, a gente já está falando aqui há 1 hora e 40 minutos, 1 hora e meia, né? Porque a gente começou 10 minutos depois. 1 hora e meia já. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu espero vocês no dia 8 para falar do Natureza Urbana. A gente tem o cupom da Dublinense, mas como o livro está em desconto no site, se vocês olharem o site da Dubli, está mais barato do que na Amazon, que não é muito comum, né? Então, eles não estão dando o cupom de desconto. Mas se vocês comprarem qualquer outro livro da coleção Gira, que é a coleção portuguesa, aí é só usar o cupom GENLIP, que aí tem 20% de desconto, tá? Aí, se comprar no mesmo carrinho, talvez se aplique a algum livro, não se aplique a outro, eu não sei como é que vai funcionar. Mas vale muito a pena esse livro, é encantador, eu prometo para vocês que vai ser uma conversa deliciosa. E a edição portuguesa também é da Relógio d'Água, tá, Andresa? Para você que está aí. É facinho de achar, eu acredito, porque não é um livro muito antigo. Então, eu encontro vocês segunda-feira e para falarmos com o Rui, tá bom? Um abraço. Beleza. Vou encerrar a gravação e só consigo encerrar a gravação encerrando. E agora?